Olá, saudações a todos. Eu sou o professor Kim Raoni. Estamos iniciando mais uma aula de Educação Física de número 19. Objeto do conhecimento, danças urbanas. Detalhamento, passinho, hip hop. Então vamos lá e vamos conhecer um pouco mais sobre esse tipo de dança. Muito bem, então a nossa aula ela vai girar em torno desse estilo de dança chamado street dance, danças urbanas ou danças de rua. Vocês já ouviram falar desse estilo? Eu tenho certeza que se vocês ouvirem a batida dessa música, vocês vão começar a querer dançar, movimentar o seu corpo, e é justamente isso que nós vamos conhecer no decorrer da nossa aula. Quais são as características, que compõem aí esse estilo de dança chamado street dance? Onde é que surgiu essa dança? Quem criou? Com qual propósito? Todas essas características a gente vai descobrir no decorrer da nossa aula. E como tudo começa do começo, vamos então descobrir qual é a origem das danças urbanas? Vamos ver então. As danças urbanas são um estilo de dança que nasceram em espaços urbanos, principalmente nas ruas, festas, periferias e comunidades, como forma de expressão cultural, identidade e resistência. Têm influências da cultura afro-americana e são caracterizadas por movimentos dinâmicos, improvisação e expressividade. Então vejam aí que as danças urbanas, elas têm essas características, justamente de improvisação, de expressividade. Mas para a gente entender a nomenclatura, por que ela recebeu esse nome de danças urbanas, a gente precisa primeiro entender que as danças urbanas é como esse estilo é conhecido aqui no nosso país, no Brasil. Mas, na verdade, quando esse estilo de dança surgiu, ele se chamou de street dance. Mas por que street dance, professora? Porque justamente é um estilo que foi criado lá nos Estados Unidos, quando negros norte-americanos pegaram ali o estilo que estava mais bombando naquela época, que era o sapateado, uniram o sapateado com o estilo de dança africana, e aí juntou, fez essa mescla e surgiu então o street dance, ok? Então, quando vocês ouvirem falar dessa forma de chamar esse estilo street dance, vocês sabem que é porque começou lá nos Estados Unidos. E só quando veio para o Brasil é que houve essa mudança de nome, justamente por conta da tradução, O street, rua, e dance, dança. E vocês vão ver que mais para frente na nossa aula, eu vou dizer que quando chegou aqui no Brasil, antes de receber esse nome de danças urbanas, ela era conhecida como danças de rua, mas houve uma mudança justamente por conta de uma necessidade de adaptação que vocês vão conhecer mais para frente na nossa aula, tá certo? Então, aqui, esse estilo também surgiu justamente nesse meio mais informal ali das ruas, dos centros urbanos, e por conta disso também foi o que ocasionou o surgimento desse nome, tá bom? Agora vamos aqui ver qual é a data da sua origem. Vamos ver aqui. Justamente todo esse movimento começou lá no início da década de 1920 a 1930, quando artistas de rua usavam a dança como forma de expressão e sustento durante a crise econômica dos Estados Unidos. E lá nas décadas de 1960 e 1970, como vocês vão observar aí na cartela, nos Estados Unidos, especialmente em bairros como o Bronx, lá em Nova York, e South Central, lá em Los Angeles, esses jovens negros e latinos, eles enfrentavam aquela pobreza, a falta de acesso à educação, desemprego e também a questão do preconceito. Então, esses jovens criaram formas de expressar por meio da dança, da música, através do rap,
do grafite e da discotecagem, ali com a presença dos DJs, né? E a partir dessas expressões nasceu a cultura hip hop como um movimento cultural e político. Então, observem aí que, apesar de ter sido, esse movimento ter começado lá na década de 1920, 1930, esse boom, essa explosão desse estilo passou a acontecer justamente nas décadas de 1960 a 1970, que foi justamente quando esse estilo de dança se tornou presente nas festas, né, ali nas discotecas, foi o estilo mais adotado naquele momento, né, que passaram também a ter o surgimento de novos estilos de dança com características semelhantes. E quando a gente fala de street dance, a gente está falando, então, de um estilo de dança que comporta dentro de si vários outros estilos, e esses outros estilos que estão dentro do street dance, eles conversam entre si em algumas características que vocês vão passar a conhecer também no decorrer da nossa aula. Aí vocês lembram que eu falei para vocês que quando o street dance chegou ao Brasil, teve que ter essa tradução desse nome? Muito bem. Quando chegou ao Brasil, ele ficou conhecido como danças de rua. Mas por que houve essa mudança, né, de danças de rua para danças urbanas? Qual é a necessidade de haver essa mudança? Justamente para ampliar o conhecimento e a aceitação. Por quê? Porque o termo dança de rua era visto como algo limitado justamente a esse espaço das ruas, ao espaço público. E muitas vezes isso acabava trazendo um certo olhar de preconceito por conta das pessoas, né? E isso trazia uma certa desvalorização para esse estilo de dança, tá certo? Outro motivo também para haver a mudança dessa nomenclatura é justamente facilitar a sua entrada em espaços mais formais. Então, a nova forma de chamar as danças de rua, né, que agora são danças urbanas, permitiu essa maior entrada em ambientes mais formais, como as academias de danças, as escolas, em eventos, e com isso proporcionou uma maior visibilidade também em festivais, em competições. Ok? E também nós temos o outro motivo, que é a questão do alinhamento com termos internacionais, que esse termo ele se aproxima muito mais ao termo de street dance, que é usado, conhecido aí mundialmente. Ok? Muito bem, então aí a gente já sabe que quando chegou ao Brasil, teve essa mudança de nome, tá? De danças de rua para danças urbanas. E agora, vocês lembram que eu falei para vocês que dentro do street dance existem vários estilos de dança que têm características em comum? Vamos então passar a conhecer esses estilos. Apresentando então para vocês inicialmente o locking. O locking, ele foi criado por Don Campbell nos anos de 1960, e ele utiliza, olha aí como é que se caracteriza esse estilo de dança, utiliza movimentos rápidos, com pausas bruscas, né, que são chamadas de travas, expressões faciais exageradas e interação com o público. É uma dança alegre e performática, e também muito presente em clipes de funk e pop dos anos 80. Olha só que interessante saber, né, como é que se caracteriza esse estilo. Mas, para tornar essa aula muito mais dinâmica, sair um pouco da parte teórica, eu trouxe aqui para vocês, no nosso estúdio, um convidado super especial que eu apresento para vocês agora. Muito bem, então, professor, se apresente aqui para os nossos alunos, pode falar. Olá, me chamo Benny Siqueira, sou artista atuante na cidade de Manaus, estou no 6º período de licenciatura em dança e trabalho com dança há 8 anos, sendo que eu domino danças urbanas, contemporâneo e jazz. Mas hoje a gente vai falar sobre as danças urbanas, especialmente agora o locking. Locking em si significa bloqueio e lock, trancar. Então, a dança em si se origina de um movimento trancado, onde o movimento principal parece que eu estou dirigindo uma moto. Né? Nesse movimento, onde os cotovelos se flexionam e o punho apontado para baixo. E a ponta do meu pé, ela fica em meia ponta, tá bom? Então, o movimento começa em locking. Esse é o movimento principal da dança locking. Então,
trancar. Pode ser com a perna direita, perna esquerda. Então, em si, hoje a gente vai aprender o movimento locking e o point. Point é apontar. Point em si é apontar, ou seja, eu aponto em direções que eu desejar. Frente, trás, diagonais. Então, o primeiro movimento é o locking, ou lock, que é trancar. Movimento de moto, cotovelos flexionados e o pulso para baixo. Locking. E o outro é apontar. Point. Em si, hoje, são esses dois movimentinhos que nós vamos aprender. E vamos ouvir um pouquinho da música do locking, que é o funk, não o funk brasileiro, funk dos Estados Unidos, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, DJ, coloca a música aí pra gente, para que a gente entre no ritmo, né, professor? Muito bem. Com a pulsação. Vamos começar a apontar. Vou contar 7, 8, você vai apontar para qualquer direção. E 7, 8. Apontei. Mais uma vez. E 7, 8. Apontei. Vamos fazer isso em movimentos quebrados. Então é 1, 2, tá bom? 7, 8 e 1, 2. De novo. 7, 8 e 1, 2. Aí, vamos pro movimento principal, o locking. Vou ficar de ladinho para vocês observarem melhor. Trancar. 7, 8 e... Aí. Vamos usar a perna esquerda agora. E 7, 8 e... Aí. Então, por hoje, são esses dois movimentos, tá bom? Vamos repetir de novo, agora seguidos. Onde eu vou fazer o point 4 vezes. Vou apontar 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer o locking com as duas pernas. Primeiro me aponto com a perna direita. Depois me aponto com a perna esquerda. Tá bom? Vamos lá? Com a música. E 8 e... Aê, turma! Esse é uma das bases do locking. Tenho certeza que eles arrasaram lá, professor. Muito bem. Então, a gente tem também outros estilos, né? Como eu falei para vocês, esse é apenas o primeiro estilo que a gente está apresentando. E agora a gente vai conhecer o próximo estilo aí na telinha para vocês. Muito bem. Então, aí o nosso segundo estilo apresentado na nossa aula é o popping. Olha que os nomes aí, eles tendem a se parecer um pouquinho, né? Locking e agora popping. Esse estilo chamado popping, ele foi criado na Califórnia nos anos de 1970 por Boogaloo Sam. Foi ele que foi ali o criador desse estilo. E lembra aí que os anos de 1970 ele foi marcado justamente por esse boom, né, por essa explosão desse estilo, que foi justamente o momento em que outros estilos foram surgindo. E consiste em contrair e relaxar os músculos rapidamente, né, chamado de pops, esse movimento, no ritmo da música. E pode imitar robôs, ondas ou animações. Olha só que interessante. Agora volta aqui com a gente aqui, para que o professor possa mostrar claramente como é que isso funciona, né, na prática. Vamos ver, então. Popping em si significa, em português, estourando, ou pop, que é estourar. Então, a essência da dança popping é o movimento de, como a professora falou, contrair a musculatura rapidamente e relaxar a musculatura também na mesma velocidade. Mas, para fazer mais um sentido a vocês, eu vou sempre estar relaxando os joelhos, fazendo semiflexão dos joelhos e esticando o joelho rapidamente. Bum! Então, em si, vocês perceberam que dá um pequeno trancamento e meu músculo fica rígido. Bum! Então, isso a gente faz
várias vezes até que se torne um movimento mais natural. Então, vou ficar fazendo isso aqui, ó, treino em casa. Ó. Dá para treinar depois da aula facilmente, tá bom? Vou relaxar os joelhos, estender, relaxar, estender. E esse movimento... Parece fácil, né? Eu vou fazer ele ficar menor. Em vez de fazer grande, vou fazer menor. Eu vou colocar mais força. Aí nessa hora contrai bastante Aí músculo, contrai a né? musculatura. Pra ficar bem Esse em rígido. si é o popping estourando ou pop estourar, que é o contração muscular. Em si, a outra que a professora também citou, as ondas. Em si, na dança pop, a gente traz uma ilusão onde parece que a gente não tem osso, onde o movimento fica orgânico e traz essa visão que a dança... Parecendo ondas mesmo, né? Isso. A dança nos faz fazer, que é brincar com essas dinâmicas e essa ilusão que o corpo em si não é só movimentos robóticos, e sim movimentos fluidos. Bora com a música treinar um pouquinho? Bora lá. Solta o som, DJ. Vamos lá. Vamos ficar só no... Relaxa, tranca a musculatura, tá bom? A batida fica assim, ó. E prende a musculatura. Beleza. Sua perna direita. Perna esquerda. Direita. Esquerda. As duas. A ondinha. Eu brinco com a ondinha natural do corpo. Aí eu já não... Aí. Essa parte Eu eu brinco. já não domino. Com a ondinha. Foi, tá aí? Tá tudo bem até aí? Beleza. Agora, vamos fazer os mesmos movimentos, mas um seguido do outro, tá bom? Vou começar com um pop, que é o estourar. Aí vocês podem brincar. Começar com a perna direita, perna esquerda, as duas. Pode colocar também um braço à frente. Ou brincar com a questão dos braços, movimentos robóticos. Isso vai de pessoa a pessoa. Mas o movimento principal é as pernas. Preciso relaxar o joelho e fazer força na extensão. E apertar toda a musculatura que eu consigo fazer ou ter consciência, tá bom? Vamos fazer isso 4 vezes. Então, eu vou começar com 1, 2, 3, 4. E 5, 6 e 7, 8. Essa vai ser a contagem, tá bom? Vamos lá comigo? Vamos lá. Com a música? O som da música. Vamos lá. Perna direita. 6, 7, 8. Que todo mundo arrasou Com e conseguiu certeza. fazer. É facinho, só precisa treinar, né? E deixar o corpo fluir. Muito bem. Agora vou apresentar para vocês o nosso terceiro estilo na nossa aula, que é o breaking. Vamos conhecer então esse estilo. Breaking ou break dance é um dos primeiros estilos do hip hop e surgiu lá naquele bairro, lá em Nova York, chamado de Bronx, nos Estados Unidos. Seus praticantes são conhecidos como b-boys ou b-girls. Utiliza movimentos acrobáticos, giros no chão, que são chamados de power moves, freezes, que são posições congeladas.
Ele é muito praticado também, como vocês vão observar aí na cartela, muito praticado em batalhas e rodas. E olha só que curioso, foi incluído como esporte olímpico em Paris 2024. Então, participou aí dos Jogos Olímpicos, essa modalidade aí de street dance chamada de breaking. Agora mostra pra gente na prática como é que sucede esse breaking. Como a professora falou, se foi colocado nas Olimpíadas. E quando a gente fala em break, a gente pensa logo em mortais, carpado, em si, power move, mas a dança inicia com movimentos simples, onde a origem lá na década de 60, 70, começa com movimentos básicos que foram criados em rodas culturais e em si movimentos sociais. Então agora a gente vai aprender o quê? Top Rock. O Top Rock em si tem várias dinâmicas diferentes, mas a principal e a importante base na dança é onde eu jogo as minhas pernas, tanto à direita quanto à esquerda, nas diagonais, e o braço é livre. Eu posso abrir o braço, cruzar o braço, mas é sempre jogar as pernas nas diagonais, aonde eu coloco a perna na diagonal, abro o braço, eu fecho e volto. Diagonal, volto. Sempre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E a essência da dança break tem que trazer uma marra. Você tem que se achar a última bolacha do pacote. Então, só eu sei dançar da forma que eu me movimento. Então, precisa de marra. O movimento é simples, mas quando eu trago a minha marra, eu trago a minha essência na dança, tá bom? Em si, eu trouxe o pop rock para a gente treinar. Mas antes de fazer esse movimento do top rock, a gente vai dar 2 pulinhos. Um para a direita, outro para a esquerda. Então, eu vou fazer 1, 2, entrou. Top rock. 4 vezes, tá bom? Faço 4 vezes e termino no stencil, que é uma posição, ou a gente faz uma pose. Com marra, tem que ter marra. Como se fosse tirar uma foto, né? Uma foto, ou um retrato mais antigo. Mas a gente si é assim, eu vou começar com 2 pulos, tanto faz, sendo para a esquerda ou para a direita, 2 pulos e top rock 4 vezes. Terminei, pose 4 vezes. Tá bom? Muito bem. Vamos lá com a música? Vamos lá, solta o som, DJ. L'artisan. DJ 4. Hey! Aê! Muito bem. É isso, tá bom? Muito bem, agora vamos conhecer o próximo estilo na telinha para vocês. Vamos falar então do hip hop dance, que é um estilo que engloba diversas influências do breaking, locking e popping, sendo frequentemente usadas em coreografias para músicas comerciais. Tem movimentos dinâmicos e fluidos, adaptando-se à batida da música. A cultura hip hop, né, que nasceu lá em 1970, foi criada no Bronx por volta de 1973, e essa cultura hip hop tem 4 elementos principais. Começando então pelo MC, que é o rap, é um canto rítmico com rimas e poesia. Temos também a presença do DJ, através da manipulação de discos, batidas e bases. Temos o grafite, que é a arte visual, nos muros da cidade, que nem vocês estão olhando aí na cartela. Temos também a presença do breaking, que é a dança, que o corpo como forma de protesto e espetáculo. A dança era praticada em festas comunitárias e batalhas de rua, promovidas por DJs como Kool Herc, considerado o pai do hip hop. Muito bem. Então vamos conhecer aí esse estilo também, né, professor? Vamos sim. O hip hop dance é nada mais que um derivado da music, que é da música hip hop.
A essência principal que hoje a gente vai aprender é o bouncing. O que é bouncing, professor? É movimentos onde eu flexiono os joelhos e sigo a pulsação da música. Hoje a gente vai fazer o bouncing e o smurf, que é esse movimento aqui, ó, que é quase ligado com o bouncing. Bora com a música rapidinho? Bora lá. Bora lá? Vamos de música, DJ? Ao joelho. Aí, e eu brinco de novo. Esse é o hip hop dance. Muito bem. E por fim, nós temos aí um outro estilo mais brasileiro. Vocês vão conhecer agora, que é o passinho. Vocês já ouviram falar desse estilo? O passinho, ele vai misturar o samba, o frevo, a capoeira, o hip hop e danças africanas. É um estilo muito criativo, com improvisação, giros, movimentos com pés e com os braços. Representa esse estilo a identidade e resistência da juventude periférica brasileira. Tornou-se, então, um fenômeno cultural e ajudou a difundir as danças urbanas no país. Olha só que interessante, né? A gente fala do passinho justamente porque ele traz essas características de um estilo de dança que foi criado aí nos centros urbanos, né, professor? Agora mostra pra gente. Vamos lá? Bom, em si, no Brasil existem várias formas de dançar o passinho do funk. Funk não é mais a música dos Estados Unidos, é música brasileira em si. Tem várias formas de dançar, mas a principal é só seguir o ritmo musical. Vamos comigo? Vamos fazer só um pra lá e um pra cá. Aqui, ó. Um pra lá, um pra cá. Bora lá, professora? Bora lá. Aí. Agora eu vou jogar minha perna pra frente, ó. Frente, 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 frente. Quando eu contar 7, 8, a gente vai dar um giro pro lado esquerdo ou direito. É com vocês, tá bom? E 7, girei, e girei. Pá, e volta. Frente, frente. E o joelho pra cima. Joelho, joelho, joelho. A gente pode fazer assim, pode fazer o joelho virando. Mas em si, a base de movimentos sociais são esses. Vamos com música? Perfeito, bora lá. Eu sigo a música, ó. Pé à frente. Aê! Vou subir os joelhos. 7, 8 e... Uma voltinha. Do lado. E... Voltei. Fiz um lado. Abri. Fechei. Abri. Vou cortar o tempo. Ó. Eu brinco com esses movimentos. Então, em si, a essência do funk são esses movimentos básicos, onde a gente pode fazer em casa, em qualquer lugar, e simples, para a gente se divertir, tá bom? Muito bem. Professor, a gente pode passar mais uma vez esse estilo, agora você fazendo uma coreografia aqui pra gente Posso. entender melhor? Vamos lá, então vou pedir para o nosso DJ colocar a música novamente e o professor vai fazer aqui uma apresentação maravilhosa pra gente. Vamos lá.
muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que os alunos amaram ter você aqui ensinando todos esses passos, né, esses estilos de danças urbanas aqui pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Professor, despeça-se dos alunos. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado de novo pela oportunidade. Até a próxima aí. Nunca pare de dançar, tá bom? Muito bem, então movimente-se, coloque o seu corpo realmente para dançar. A gente fica por aqui, mas a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau. Tchau, tchau.